Querido irmão, querida irmã, nós estamos celebrando a quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento. Tempo do Advento, tempo de graça, tempo de espera, tempo de esperança, tempo de confiança. Ainda hoje, quando me preparava para esta missa, eu ficava pensando, há mais de 30 anos atrás, quando passei pela primeira experiência com Deus, quando comecei a cantar as primeiras músicas na liturgia. Todos os demais tempos, eu via como momentos felizes, momentos animados, momentos de louvor. Mas quando chegava o tempo do Advento e o tempo da Quaresma, o sentimento que me vinha era de uma celebração eucarística meio sem sabor, meio que desanimada, mórbida. Eu não conseguia compreender o porquê até mesmo das orientações do sacerdote. Olha, no tempo do Advento, procura tocar os instrumentos mais baixos, procura reduzir a intensidade da bateria, vamos cantar os cânticos certos. Eu não via a hora de chegar a noite de Natal para poder voltar àquela exultação, àquela alegria. Por que estou contando isto? Porque quando a gente não busca conhecer a essência do que nós celebramos, nós corremos o risco de ter estes sentimentos. Dá-se a impressão que a liturgia se esvazia, de forma alguma. Em nenhum momento a liturgia se esvazia. Em cada momento da liturgia há um mistério a ser experimentado. E o tempo do Advento, aos poucos eu fui tomando consciência de que é um tempo mesmo de preparação, um tempo para aprender a silenciar o interior. Não é suficiente o silêncio externo. Por vezes nós conseguimos fechar os nossos lábios, mas não conseguimos calar o nosso interior, até mesmo porque muitas vezes nós estamos desacostumados. No silêncio que a liturgia propõe, nós somos chamados a torná-lo em oração. Momento de nos calarmos para deixar Deus falar. É um tempo para nos reorientarmos. Ao longo da vida a gente corre o risco de tomar caminhos que não vão nos direcionar para Deus. É o tempo de rever tudo isto. É o tempo de voltar para o único caminho que leva a Deus, que leva ao céu. É tempo de corrigir aquilo que na nossa vida não nos leva a uma experiência de intimidade com o Senhor. Tanto é que em algumas casas religiosas, o tempo do Advento é até mesmo tratado como tempo quaresmal. Em alguns mosteiros não se recebe nem visita, porque os membros, as membras dos mosteiros fazem questão de experimentar Deus no silêncio, na sobriedade, na austeridade. E aí nós nos voltamos para a palavra de Deus. Nós somos chamados a recordar este povo que depois de retornado do exílio, eles começam a orar, começam a jejuar, a se penitenciar na expectativa da chegada do Messias. Não pode ser diferente no nosso cotidiano, no nosso contexto. É um tempo de intensificarmos a busca pela santidade. É um tempo para não apenas experimentarmos a misericórdia de Deus, mas para aprendermos a ser misericordiosos para com os nossos irmãos. É tempo de transformação, é tempo de conversão.
Este é o tempo do advento para nós. Talvez alguns aí de casa podem estar pensando, mas hoje nós não estamos celebrando o advento, hoje nós estamos celebrando a memória de São João da Cruz. Por que o padre está falando de advento? Porque até mesmo São João da Cruz, no seu processo de santificação, procurou viver cada tempo da liturgia neste processo de busca de santificar-se. São João da Cruz foi alguém escolhido por Santa Teresa para ajudar no processo de transformação do Carmelo. Por quê? Perceberam que para se chegar ao propósito da santidade, era necessário intensificar os exercícios espirituais. Conhecendo Santa Teresa, nós cristãos católicos devemos no mínimo ter lido um livro de espiritualidade de Santa Teresa. A construção do castelo interior, São João da Cruz. Para conhecermos São João da Cruz, no mínimo precisamos ler A Noite Escura. É interessante que a noite escura está relacionado com um momento difícil na vida de São João. Porque querendo compor a ala masculina dos carmelitas, ele resolveu então sentar e escrever uma regra para ser seguida por estes homens. E os irmãos que estavam ali com ele começaram a pensar, ele não está bem da cabeça. Ele está perdido, ele está desorientado. O que ele está tentando propor é impossível de se viver. E chegando à conclusão que ele tinha ficado doido, resolveram trancá-lo. Trancaram na cela, literalmente. A cela no mosteiro é o quarto, é o local onde o monge reside, onde ele dorme, onde também ele faz parte das suas orações pessoais. Eles trancam João da Cruz. E ali, nesta noite escura, ele escreve então praticamente toda a regra para os seus irmãos. O que significa esta noite escura? O momento em que se busca ouvir a voz de Deus e não se consegue. Todos nós passamos por momentos de noite escura, não é verdade? Quantas vezes a gente reza buscando respostas de Deus e nós não ouvimos, nós não encontramos? Quantas vezes a gente clama a presença de Deus e é como se Ele estivesse longe? Nós sabemos que Deus jamais se afasta de nós, mas muitas vezes Deus permite estes momentos de noite escura, estes momentos de aridez, para que possamos nos amadurecer na fé. Saber o que Deus espera para nós, nós já sabemos, mas nem sempre nós estamos treinados suficientemente para colocar em prática o que o Senhor espera de cada um de nós. Daí a necessidade dos exercícios. E hoje nós sabemos qual é o fruto, desta noite escura de São João da Cruz. Ele faz a escolha pela cruz do Senhor. Ele faz a escolha a dar sequência ao caminho que Jesus ensina a caminhar. Quem quer me seguir, tome primeiro a sua cruz. Nós somos chamados a assumir esta cruz. Qual é a sua cruz? Quais são os momentos mais difíceis na sua vida para que você viva intensamente a sua fé? Por vezes, Deus permite estas situações de cruz na nossa vida, não porque Ele deixou de nos amar, pelo contrário, porque nos ama infinitamente. E permite que as cruzes venham, exatamente porque é no momento de cruz, é no momento de tribulação, é no momento em que nós somos desinstalados da nossa comodidade, é que então nós temos condição de crescer. É que então nós conseguimos dar passos na fé.
Então, momentos de aridez e momentos de cruz na vida do cristão, não é porque Deus nos abandona, não é porque Deus deixa de nos amar, mas porque Ele sabe que nós podemos ir além. Ele sabe que nós podemos crescer, Ele sabe que nós podemos mais. E aí na literatura de São João da Cruz, nós vamos ver que existem fases, existem etapas de evolução, de crescimento, até ao ponto de chegarmos na etapa máxima da purificação. E aí nós nos misturamos com Deus, onde já não há distinção entre Criador e criatura. Esta é a proposta. É certo que nem todo mundo vai conseguir chegar a este mais alto patamar. As pessoas que chegam no seu limite, mas que ainda não chegaram ao mais alto patamar, Deus, na sua infinita bondade, Ele passa a sustentar. Ele sustenta com o seu amor. Mas há aqueles que têm condição de crescer ainda mais, Ele vai dando momentos de desafios, momentos de noite escura, momentos de tribulação, para que então nós possamos chegar ao passo da santidade. Que nós almejemos esta experiência. Que o nosso desejo interior seja de crescer na fé, de amadurecermos ao ponto de, mesmo não sentindo a presença de Deus, nós termos a certeza, a confiança de que Ele está conosco e jamais nos desampara. Então que nós busquemos este alimento sólido, que nós possamos mergulhar a nossa vida em águas mais profundas, que nós possamos buscar esta maturidade de fé, porque o Senhor nos preparou para muito mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, a sua família, um feliz e abençoado Natal. Natal, nascimento de Jesus, que nele possamos nascer para uma vida e vida nova. Comemorando também o ano que se aproxima com essas bênçãos, com essas graças divinas, num ano cheio de esperança, na solidariedade e na unidade entre nós. Paz e bem.